Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Começando mais um Saúde em Conexão para você. Isso aí, Mayara, mais um? Mais um para conta, né? Como sempre, a gente traz aqui assuntos que às vezes não estão ali no hype da onda, né, Mayara? Mas eles são, assim, realmente necessários a gente trazer, a gente explorar um pouquinho mais esse conteúdo, desses assuntos que às vezes muita gente evita falar, como esse assunto de hoje, né? Exato. Né? Hoje, gente, a gente trouxe duas convidadas aqui especiais que elas vão nos ajudar muito a falar sobre um tema bem delicado, né? Mas assim, necessário, que é o Setembro Amarelo, que é um mês, aí um lembrete para os cuidados da saúde mental, a prevenção ao suicídio. Sabe, não precisa ficar com medo de assistir esse vídeo até o final, porque a gente vai fazer um papo acolhedor de quando você se perceber que você aí não está bem, não está legal, de buscar ajuda, perceber que algum colega, algum amigo, algum familiar não está bem. Então, assim, fica com a gente até o final, já vai compartilhando com alguém. E o mais importante, Mayara, eu sei que a gente não chegou no final, mas a gente tem um recadinho para dizer que a vida de cada um aqui importa muito, então a sua vida tem muito valor. E se você, às vezes, estiver precisando desabafar, não está feliz ali com um amigo, não está feliz ali com a família para te escutar, tem o 188, que é o centro, CVV, né? O Centro de Valorização à Vida. É gratuito, é no sigilo, liga, conversa, desabafa, né? E é 24 horas. 24 horas. Então, vamos conscientizar, olha, 188, Centro de Valorização à Vida, o CVV. Não deixa de pedir ajuda, tá bom? Se você quiser também aqui deixar nos comentários depois algum contato, pode ter certeza que as nossas convidadas vão receber as perguntinhas e vão responder para vocês com muito carinho. E a gente chamou aqui hoje, então, para essa conversa, duas incríveis pessoas, né? Sejam muito bem-vindas, Marielle, psicóloga Marielle Dutra, já esteve com a gente, mais uma vez está aqui novamente, intérprete de Libras. Eu agradeço o contato, é sempre um prazer muito grande participar, ainda mais quando tem um tema, assim, que é um tema tão importante, tão pouco falado, às vezes até para evitar, mas muito necessário. E a nossa psiquiatra parceira também, doutora Luísa Manfredin Vila. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né, pela primeira vez aqui, falando esse tema que, apesar de delicado, é tão importante discutirmos. Sim, muito importante. E já pegando, então, essa questão e dessa discussão, começar com a Marielle. Marielle, seria só em setembro que a gente deveria falar sobre esse assunto, né? Como a gente aborda esse assunto? Lógico, todo ano a gente elege um mês. Mas por que é importante a gente debater esse assunto? Essa pergunta, ela é, assim, surreal de importante. Porque o que eu vejo muito é assim, nossa, mas agora é uma frescura, né? Todo mês é uma cor, todo mês é uma cor. Mas as pessoas não conseguiram entender ainda o quão importante é, porque existe um marketing, sim, por trás. Só que através das cores, então tem a questão do câncer de mama, tem a questão do azul, agora em setembro, não só amarelo como azul também, que é sobre a inclusão de surdo, que daí puxa para o outro lado ali da Libras. Mas porque quando a gente deu cor, as pessoas começaram a ficar preocupadas no sentido de, mas que cor que é esse mês? Mas por que é essa cor? E historicamente foram buscando as informações e aí elas tiveram acesso a muito mais informação. E assim, o Setembro Amarelo, ele é importante porque houve um momento da vida que todo mundo pensou assim, a gente falar sobre suicídio é muito ruim, a gente não pode falar, porque daí se criou um tabu ali. Se a gente falar sobre isso, as pessoas que vão assistir vão começar a se suicidar, elas vão começar a fazer coisas contra a própria vida, quando na verdade não, ficou faltando informação. Então assim, quanto menos a gente fala sobre algo, pior é para você buscar informação, buscar ajuda. Quando a gente entendeu isso e começamos a fazer um marketing em cima disso, de olha, Setembro Amarelo, o que é a prevenção né, da questão do suicídio, por quê? Tudo ficou mais leve, tudo ficou mais fácil e o acesso a essa informação foi levado a muito mais gente. Hoje no Brasil, o suicídio em si é a morte que mais acontece, que poderia ser evitada. É a que mais acontece. Então, assim, é alarmante. Por quê? Por que poderia ser evitado e não foi? Por que a gente não teve essa percepção? Por falta de conhecimento, eu não consigo ter o olhar de quem está ali do meu lado. Talvez por não ter tido acesso a essas informações, eu não consegui gerar no meu ciclo mesmo, familiar ou de amigos, algo que olha, eu já ouvi falar sobre isso, aquilo ali é um alerta. Então, assim, o hoje falar sobre isso, dar cor, né? É realmente mudar o modo não só de enxergar, mas de entender. E entendendo que elas saem da ignorância, a gente consegue literalmente salvar vidas. E isso mesmo pode facilitar
No caso da psiquiatria, doutora, isso também é um benefício para a parte da psiquiatria, essa divulgação? Sim, com certeza. Porque muitos pacientes estão em sofrimento, mas não procuram atendimento, muitas vezes por vergonha, por acharem que só ele está passando por aquilo. Muitos pacientes, às vezes, não se enxergam como doentes, eles acreditam que, na verdade, é um fracasso pessoal, que eles não foram fortes o suficientes. Então, dar nome, né, como ela disse, dar cor, gera visibilidade e, a partir disso, se fala mais e se leva à população o conhecimento acerca do que são os transtornos mentais, o que é o suicídio, né? Quais são os sinais de alerta, como os familiares, amigos podem precocemente detectar e oferecer ajuda aos seus colegas, assim como o próprio indivíduo que está passando por sofrimento, né? Quando que ele pode procurar atendimento, quando que aquilo já vira um caso realmente de ou psicólogo ou psiquiatra. A Marielle falou um pouquinho aqui a respeito do tabu, do preconceito. Eu acho que ainda há um estigma muito grande, né, da gente falar sobre os nossos sentimentos. Um tabu muito grande, né? Por que é tão difícil, Marielle, mas tão difícil a gente chegar e pensar assim, nossa, mas eu vou ter que ir num profissional para falar dos meus sentimentos, né? Será que a minha amiga não pode resolver? Né? Será que um familiar meu não pode resolver? Por que é tão difícil para o ser humano lidar com os próprios sentimentos e ainda procurar ajuda e se expressar? Na verdade, isso tudo é uma cobrança até que social, sabe? Porque hoje, principalmente falando assim, rede social. Hoje todo mundo tem uma rede social, todo mundo tem acesso a muita informação e a gente é bombardeado o tempo todo por todo mundo dando certo. Ai, porque a fulana tem 17 filhos, ela acorda linda, maravilhosa e ela faz tudo e ela consegue, o dia dela é incrível. Poxa vida, nem filho eu tenho. Como que eu vou reclamar? Como que eu vou chegar pra minha psiquiatra e falar assim, olha, eu preciso de um remédio, eu não tô aguentando. Não, eu sou muito fraca, porque se ela consegue, eu consigo. E acaba não olhando tudo que tem por trás, a rede de apoio da pessoa é diferente, a vida é diferente, o valor que ela tem ali de suporte financeiro mesmo é diferente. Então, vai crescendo dentro da pessoa esse sentimento que ela comentou de fracasso, porque eu não tenho um problema, até eu ter, porque o momento que eu verbalizo para um profissional, não estou dando conta, não estou conseguindo, eu estou assumindo o meu fracasso. Então eu vou evitar. E aí eu vou viver o quê? Eu vou postar minha xícara de café de manhã que tá linda. E aí o perrengue acontecendo e filho gritando e eu querendo eu vou pro banheiro e choro no banheiro e nananana. Volto pra rede social, tá tudo incrível. Porque é isso que a gente vê. A rede social é 1% de uma vida inteira de caos, coisa louca, e a gente posta ali só o que é bonito. E isso tá interferindo totalmente nas relações e até como a gente se enxerga. Por isso que é tão difícil a gente chegar num profissional, às vezes meu paciente chega e eu falo, e aí, tudo bem? A primeira coisa, tá tudo bem. Eu falo, mas chegou até na psicóloga pra falar que tá tudo bem? Eu falo, então, tá dispensado, pode ir embora. Daí a pessoa fica sem graça, dá uma risadinha. Falei, olha, qual que é a queixa? Porque pra você chegar até aqui, eu sei que é um passo muito importante. Sim. E é um passo muito difícil. E aí eu tenho um problema no meu relacionamento, eu tenho um problema na minha casa, eu tô num momento que eu não consigo levantar da minha cama, eu acho que eu tô com uma depressão, e aí a gente vai, né, ensoar tudo isso aqui, vamos pegar todos os detalhes pra conseguir entender. Mas assim, o assumir que você tá com uma dificuldade, que você precisa de ajuda, é muito difícil. É muito difícil, né? Eu tava fazendo uma pesquisa e assim, no Brasil, os índices de suicídio, eles são bem altos, né? E aí eu não sei se vocês podem me corrigir, que para cada caso, né, que realmente aconteceu, a pessoa já tentou até 20 vezes se machucar, isso mesmo. né, se ferir, né, para realmente poder tirar essa dor. O que acontece fisicamente, doutora, com o nosso organismo, né, com o nosso corpo, se a gente começa a segurar essas emoções, a não pôr para fora? Isso fisicamente no nosso organismo, e aí mentalmente, depois eu vou passar a palavra depois para Marielle, para a gente entender o que é esse sufoco, esse sufocar das nossas emoções, né? Fisicamente, quando nós reprimimos nossas emoções, né, quando nós não nos permitimos senti-las, isso pode se manifestar no nosso organismo de diferentes formas. Então, por exemplo, existem pessoas que, devido a períodos difíceis de vida, né, passarem por várias questões emocionais, desenvolvem doenças crônicas, como, por exemplo, fibromialgia, que é extremamente associada a questões emocionais. Por exemplo, síndrome do intestino irritável. E são pessoas que, muitas vezes, não se reconhecem como tendo uma doença mental. Mas, na realidade, quando a gente começa a investigar, a gente vê que aquela doença crônica se desenvolveu devido a uma questão de saúde mental. E muitas vezes esses pacientes
o próprio tratamento da fibromialgia, né, da síndrome do intestino irritável, é psicoterapia e medicação antidepressiva. Entendi. E da parte aí de saúde mental, Marielle? Na Quando parte a gente psicológica, quando né? a gente fala disso, é muito interessante ter uma explicação assim que você, por favor, me corrija. Mas que eu sempre uso que antes da pessoa fazer o ato ali, tentar realmente o suicídio, existem algumas coisas que é o que a gente fala ali, que é os sinais, né? Então, por exemplo, tem muita gente que se corta, né? Automutilação, que é um alívio da dor. E daí as pessoas vêm e falam assim, gente, mas por que ele se corta tanto? A mãe preocupada, eu não sei. Então, assim, às vezes a pessoa tá tão angustiada, ela não sabe nomear aquele sentimento, ela não sabe de onde aquele sentimento vem, e é uma angústia tão grande que ela faz o que? Ela se corta. Tá, mas não faz sentido, ela vai se cortar e ela tá angustiada? Não. O corpo, quando a gente faz um machucado, é quase que instantaneamente o seu corpo ele vai liberar ali um hormônio pra dar uma aliviada na dor que você tá sentindo. Então, momentaneamente, não é ruim. A pessoa que se cortou, deu aquele alívio. Durou 1 minuto, 2, porque o corpo também, né? Vai vir a dor, vai vir a marca e não resolveu o seu problema. Então, assim, sempre que busca essa informação, mas por que se corta? Quer aliviar algo que ele não tá conseguindo, né? Verbalizar, que ele não tá conseguindo entender. Às vezes é tanta coisa junto. Uma criança, por exemplo, sofrendo um bullying na escola e chega em casa e não consegue. O pai vê que tá mudando o comportamento. Isso é um sinal. Tá mudando o comportamento. Ele tá uma criança triste. Ele é uma criança agora que tá se fechando. Não sei mais o que tá acontecendo. Ele não conversa mais comigo. E aí essa fase da infância, né, pra adolescência, ela é muito cruel. As crianças são cruéis. Então, assim, o que essa criança vem sofrendo? Daí você vai lá, a criança, todo dia de manga longa, calça comprida, um calor, assim, 40 graus, e a criança, né, o adolescente com as mangas compridas. Quando você vai ver, tá lá, tá se cortando. Porque ele tá buscando esse alívio. Só que, infelizmente, ele precisa entender que esse alívio momentâneo e muito rápido não é o que vai ser. Ele precisa fazer um tratamento, ele precisa entender de onde veio isso, quais são as emoções, o porquê. Tanto que os meus pacientes que têm ali questão de pânico ou uma ansiedade generalizada, a gente faz algo que é muito parecido com essa sensação, que é segura um gelo. Eu tô aqui, segura um gelo. Por quê? Porque o seu corpo, ele vai mandar toda a informação ali, peraí, tá doendo, porque o gelo tá queimando, tá? Então você desfoca daquele momento que você tá tendo ali de, não tô conseguindo lidar com isso. E eu fico ofegante, eu não consigo respirar. Então pega um gelo, coloca gelo. Às vezes coloca até um salzinho junto, que daí pega mais e segura. Vai desfocando, você vai perdendo aquilo e dá o alívio também. Então existe sim outras maneiras de alcançar o mesmo resultado, não fazendo algo assim, né? Que seria o primeiro passo ali. A gente colocou aqui as questões mais físicas de um adulto se perceber, né? Sim. Da fibromialgia, não sei se existe caso em adolescentes, crianças de fibromialgia, depois a doutora... É menos comum, mas existe. É menos comum, mas existe, né? Acho que a síndrome do intestino irritável também acho que pode acontecer nas faixas etárias, né? É importante também destacar que, além desses sinais que a Marielle aqui citou, né, a roupa, um comportamento diferente, né, um isolamento, sei lá, verbalização de maneira diferente, até o se alimentar, eles já são indícios, né, doutora? Sim, quando afeta, por exemplo, o sono, é muito comum, principalmente em adolescentes, né, também se manifestar como irritabilidade. Ao invés do adolescente se perceber como deprimido, na verdade, ele se manifesta como um adolescente irritado. Também quando afeta o apetite, né? A grande maioria reduz o apetite, mas alguns adolescentes podem ter aumento de apetite. E outros sinais e sintomas físicos. Então, por exemplo, dor de cabeça, uma dor no corpo inexplicável. A tendência do adolescente se machucar, se mutilar, ela é maior do que o adulto a fazer isso? Por quê? Porque o adolescente, ele tá vivendo aquele boom hormonal, né? Então, assim, é muita mudança corporal para que ele consiga entender o que tá acontecendo. Então, assim, o adulto, por já ter passado, talvez, dessa fase, assim, que é uma fase mais difícil de compreender, é muita mudança, é o corpo que muda, e o hormônio que um dia tá lá em cima e tá lá embaixo, e a mãe que tudo que ela faz, ela perdeu a razão, ela me irrita, fica mais difícil e ele tem uma tendência maior. Não vai, assim, ser uma coisa tipo, só adolescente. Não, vai acontecer casos com adulto também. E tem até outras formas de mutilação. Você jogar uma aí no ar, por exemplo, a questão de tatuagem, né? É uma forma da gente sentir aquela dorzinha. Só que, obviamente, para uma pessoa adulta com maturidade, já vai para um outro lado, já não é fugindo disso como um adolescente no corte, né? E daí tem muita gente que daí vem a crueldade, que ela fala assim, seu filho tá se cortando, não é pra chamar atenção. Entendi. Não, mas não liga pra ele não. Eu tô preocupada. Não,
tá querendo chamar atenção, menina, não. E não é um pedido de atenção, é um pedido de ajuda, de socorro, ele não tá conseguindo lidar com algo, né? Então, assim, pra quem tá em casa, pra quem tá assistindo, se você tem um adolescente, se você perceber um comportamento, vá atrás de um profissional, né? O primeiro passo ali, que ele tá se cortando, vai ali primeiro, liga lá na SSG, marca um horário com o psicólogo. O psicólogo, provavelmente, depois de fazer toda uma anamnese, vai encaminhar para um neuro, vai encaminhar para um psiquiatra, e aí é aquele momento de falar, vai encaminhar, vai nesse psiquiatra. Ai, vamos fazer medicação? Vamos tomar medicação. Eu tava até comentando um pouquinho antes de começar, o quanto é difícil, porque às vezes chegam pra mim no consultório crianças, adolescentes, às vezes adultos, e eu falo, olha, a gente vai fazer tudo possível, a psicoterapia vai te ajudar demais, vamos fazer uma rotina, vai ser, assim, maravilhoso. Porém, no seu caso, é muito importante que você vá no psiquiatra, e aí a gente vai usar, junto com o psiquiatra, é um trabalho multiprofissional, a gente vai usar também o medicamento. E a pessoa, né, vem com aquela frase de, ai, mas eu não sou doido, como que eu vou usar? Meu Deus, mas medicamento não. Só que eu sempre fico assim, eu falo, gente, mas a gente se medica com tanta coisa, dor de cabeça a gente se medica, dor de barriga a gente se medica, ai, eu tô com não sei o que, eu me medico, ai, eu não tô conseguindo ir ao banheiro, eu me medico, tudo a gente se medica. E aí, quando é algo sério de verdade, que vai realmente fazer diferença entre a vida e a morte, em alguns casos, né? A gente fala que vai no profissional, ela indica o medicamento, ai, mas eu não posso. Então, assim, esse tabu, ele é muito complicado, é algo que a gente precisa realmente quebrar. A importância do medicamento, a importância do profissional ser levado, né? Gente, ela estudou muitos anos, é absurda a quantidade de anos que um médico estuda, né? Toda essa preparação, você acha que ela ia estar jogando comprimido assim à toa? Tem motivo, tem necessidade, então assim, é muito importante. Ai, o médico passou a medicação pro seu filho, dá a medicação certinha. Ai, doutora, mas tá falando isso, mas eu dei o medicamento pro meu filho, ai, ele piorou. Gente, medicamento, existe medicamento e medicamento. Individualidade de cada ser humano. A gente tentou tem até um período, ela com certeza fala melhor, fez o teste de 2, 3 meses, não deu certo o resultado que a gente queria, ela vai trocar, a gente vai achar o ácido que é o perfeito para aquela pessoa. Então, assim, o que não pode acontecer é deixar de dar por uma crença antiga. E antiquada, que é... Ai, mas é pra doido, né? Ai, psiquiatra. O nome psiquiatra já assusta. Quando eu falo pro meu paciente, olha, vou fazer um encaminhamento, passa pro psiquiatra. Mas doutora, psiquiatra? Ai, mas não pode ser o pediatra? Ai, mas não pode ser um neuropediatra, porque o nome é mais bonito. O nome, o psiquiatra, ele assusta. As pessoas acham que faz aquela ligação com... Vou colocar o choque na pessoa, vou me prender numa cadeira. E eu falo, gente, mudou tanto, a medicina tá tão incrível hoje, tem tanta coisa pra gente usar e tem esse bloqueio. Aliás, pegando já esse gancho, né? Pra quem às vezes chegou e tem dúvida, né? Qual que é a diferença de uma consulta com psiquiatra e a sessão de terapia? Como que é uma consulta com psiquiatra, doutora? Tá, inicialmente, né? Então, a consulta psiquiátrica, ela... Diferentemente das outras especialidades médicas, ela é tanto para avaliação quanto para diagnóstico, mas também a própria consulta já é terapêutica. Porque naquele período da consulta, né, eu costumo fazer consultas mais longas, né, de 1 hora. Eu acredito que não existe consulta psiquiátrica menor do que isso. E já na consulta, o paciente, ele coloca para fora o que ele está sentindo. E só dele falar sobre aquilo, isso já é terapêutico, já gera um alívio para ele. E além disso, na própria consulta, a gente pode, junto com o paciente, ir estabelecendo algumas reflexões, já ir fazendo orientações, né? E de um modo geral, né, como que realmente se estrutura a consulta. Então, inicialmente, eu pergunto para o paciente, né, o motivo pelo qual ele agendou a consulta, o que está acontecendo. Nisso, ele vai contar o que está cometendo ele. E eu também gosto de investigar a questão da infância e da adolescência, porque a gente sabe que isso afeta bastante o desenvolvimento do transtorno mental. Eu também sempre investigo o histórico familiar, então se na família, né, existe algum diagnóstico psiquiátrico, porque a gente sabe que os transtornos psiquiátricos, eles têm uma grande herdabilidade. Eu também sempre verifico se esse paciente tem algum outro diagnóstico clínico. Então, por exemplo, se esse paciente tem hipotireoidismo, anemia, que são questões que afetam também o humor. E ao final da consulta, né, eu falo para o paciente qual que é a hipótese diagnóstica. Nem sempre, em uma consulta, a gente já consegue definir qual é o diagnóstico. Na verdade, na grande maioria dos casos, a gente não fecha logo de cara, né, vai algumas consultas. E a partir disso, eu estabeleço também com o paciente qual que é o plano de tratamento. Então, o que a gente vai fazer, né? Se eu vou solicitar exames gerais. Geralmente, na primeira consulta, eu solicito. Porque no caso de transtornos mentais,
várias outras doenças clínicas afetam bastante os sintomas psiquiátricos. E eu também prescrevo a medicação, né? E dou orientações gerais de como que vai ser aquele segmento. Então, em quanto tempo o paciente vai ter que voltar, quais são as coisas, além da medicação, que ele vai ter que fazer. Então, na grande maioria das vezes, né? Eu indico psicoterapia também, exercício físico, indico uma alimentação equilibrada e outras alterações de hábitos de vida que são bastante importantes. E todo paciente, ele necessita da medicação quando chega a ponto de buscar um psiquiatra? Olha, nem todo. Já teve casos do paciente me buscar e eu avaliar que não era um caso tão grave a ponto de iniciar medicação, e sim era um caso que a psicoterapia por si só bastaria. Então, é muito individualizado. Geralmente, né, como que a gente avalia se precisa ou não de medicação? Pela intensidade dos sintomas, porque quando é muito intenso, muitas vezes o paciente tem até dificuldade de se engajar na terapia. Então, por exemplo, um paciente extremamente ansioso, ele pode estar tão ansioso que durante a psicoterapia ele não vai conseguir estar ali presente, não vai conseguir compreender o que a terapeuta está falando, não vai conseguir colocar em prática o que ela está orientando. Então, nesses casos, a gente já entra com medicação. Também a gente avalia o prejuízo funcional, que seria como aquele transtorno está afetando o dia a dia dessa pessoa. Então, por exemplo, se é um paciente que está faltando ao trabalho, se é um paciente que começou a ficar isolado, que ele não está tendo mais contatos sociais, ou então que ele começou a beber, usar drogas. Nesses casos mais graves, também está indicado já usar medicação. E também teria aqueles casos em que o paciente, inicialmente, foi ao psicólogo, fez um período de psicoterapia e o próprio psicólogo avaliou que não estava sendo suficiente só a terapia e encaminha para o psiquiatra. Então, seria basicamente esses os casos. E sobre a consulta, eu fiquei curiosa, porque na maioria das especialidades, a mãe vai e leva a filha no ginecologista, entra junto. Vai levar no pediatra, entra junto. Aí o marido vai no neurologista, às vezes a mulher vai junto. Na consulta com o psiquiatra, pode acompanhante? Pode, E em alguns casos é até importante. Por exemplo, naqueles casos em que o indivíduo tá com muita vergonha de ir ao psiquiatra, aquele indivíduo que já tem resistência. Então, é importante ter, às vezes, um familiar, um amigo, um cônjuge, porque vai ser um apoio durante a consulta e vai deixar esse paciente mais tranquilo. É muito comum, inclusive, alguns pacientes meus, né, me indicarem para algum familiar, algum colega, e eles vão junto com esse novo paciente, né, para fazer companhia e para auxiliar. Porque tem muitas pessoas, né, que, como a gente já comentou, tem muito receio. Como tem essa imagem de que o psiquiatra está sempre associado ao louco, né, que seria a esquizofrenia, muitas pessoas têm receio. Mas a gente sabe que atualmente a grande maioria dos casos que um psiquiatra trata não são os casos de loucura, né? A grande maioria são os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, que é o que a grande maioria da população apresenta. Eu acho importante até a gente falar dessa questão do acompanhante, e também uma coisa assim bem surpreendente, a gente já vai chegar em você, como funciona a psicoterapia. Porque, né, são 23 anos de SSG. Mas eu vou ter que ir no terapeuta, não vou nem dar spoiler, porque depois ela vai falar a parte dela. O psiquiatra não tem tempo, ele só vai lá, vai me receitar um medicamento. Eu acho que mudou muito hoje, né? O psiquiatra, ele tá disponível ali para te ouvir, para te oferecer um acolhimento também. Óbvio que é diferente o apoio ali do psicoterapeuta junto, que depois a Marielle vai contar um pouquinho do ladinho dela. Mas acho importante também, principalmente chegando no final de ano, né, Mayara, que a gente já está em setembro, outubro, novembro, dezembro, a importância, doutora, de você alertar para que as pessoas, elas não encarem realmente com esse tabu que a Marielle falou, a medicação, e deem seguimento no tratamento, mesmo chegando o período aí de festas, férias, que normalmente o pessoal meio que larga, né? Sim, isso com certeza é muito importante. Na verdade, assim, na própria consulta, eu sempre já falo para o paciente qual que é a programação, né? Porque na grande maioria dos casos, a gente não vai tratar aquele transtorno para a vida toda. Exceto em certos casos que são crônicos. Então, por exemplo, o transtorno bipolar realmente é um transtorno crônico. Então, aquele paciente, já na primeira consulta, eu aviso, olha, é um tratamento pela vida toda. Agora, existem certos casos, por exemplo, depressão e ansiedade,
que inicialmente nós temos um plano, né, de tratar por 6 meses a 1 ano, até aquele paciente estabilizar e depois a gente retira a medicação. Então, logo de início, eu já falo qual que é a programação e eu sempre explico, olha, se você parar antes desse período, a chance de recaída é muito grande. E qual que é o grande risco? Às vezes o paciente estabilizou, ele acha que ele tá bem e ele para. Depois, quando a gente tenta voltar com aquela medicação, ele já não responde. Então, pode existir depois uma falha terapêutica. Então, a tendência, quando o paciente larga esse tratamento antes da hora, é ele não ter uma boa resposta como ele teve anteriormente. Então, realmente, é bem perigoso. E a grande dúvida também de todo mundo é causa dependência. Ah, eu vou ficar viciada no medicamento, depois eu não vou ficar nunca mais boa. Sim. Né? Nossa, eu vou ficar louca, vou ficar surtada. Causa alguma dependência? Então, isso é um tópico bem importante, né? Que a grande maioria dos pacientes sempre levam essa pergunta na consulta. Então, quais seriam as medicações que causam dependência? São as medicações que têm a tarja preta. Então, por exemplo, benzodiazepínicos, que é clonazepam, diazepam, bromazepam, o zolpidem, né? Também é uma medicação tarja preta. E essas medicações, sim, causam dependência. Mas essas medicações, muito raramente a gente prescreve, né? Por exemplo, o próprio zolpidem, eu mesma não prescrevo em nenhum caso. E já os benzodiazepínicos, existem casos em que é indicado. Então, por exemplo, quando o indivíduo ele está numa crise de pânico, uma medicação para tirá-lo da crise de pânico realmente são os benzodiazepínicos, porque precisa de uma medicação mais potente. Porém, a gente sempre medica só, a gente chama de SOS, que seria momentaneamente. Então, não é uma medicação que vai ser usada continuamente, justamente porque se usar contínuo, causa dependência. Agora, a grande maioria das medicações psiquiátricas, né, que seriam, por exemplo, os antidepressivos, estabilizadores de humor, eles não causam dependência. Eles são medicações que são tarja vermelha, então, quando o paciente para, é bem tranquilo. A gente faz o desmame, né, ele para, não sente depois falta da medicação, não tem reação de abstinência, é realmente muito tranquilo. Isso tudo se tiver um acompanhamento também multidisciplinar, né? Que aí a gente entra, como que funciona a psicoterapia? Mas eu vou chegar lá, vou me abrir com essa pessoa, aí uma sessão é só eu quero. Não, vou ter que ir toda semana. Como que funciona a psicoterapia? E é bem interessante que as pessoas, quando chegam lá, elas já chegam com tudo assim de novela, porque quando a gente assiste novela, tem o psicólogo, a pessoa tá deitada, né? Tá lá deitada e ele fica assim, Daí quando chega eu tô conversando, assim, porque é um bate-papo, a pessoa fala, nossa, mas é isso que você faz? É isso, psicologia é isso, a gente vai conversar, eu vou tentar te ajudar dentro dessas possibilidades do que você me traz. Nossa, eu imaginava que a sua sala era até escura. Então, assim, ela cria na mente das pessoas uma coisa tão assustadora que fala, gente, fica tranquilo, pode fazer terapia, não vai ser esse monstro todo, né? E quando chega um paciente, né, como ela falou assim, qual que é o funcionamento da psiquiatria e da psicologia? Quando chega um paciente, a gente faz toda uma anamnese, que seria que uma entrevista. Eu quero saber quem é esse paciente, o que ele faz da vida, ele trabalha com quem, ele é casado, ele não é, com quem ele mora, como que é o convívio dele, como que é o trabalho, ele trabalha na CSG, como que é trabalhar lá, como que é o espaço, como que é a sua chefe, eu quero saber tudo. Então, assim, eu até brinco, falo, olha, eu vou fazer uma entrevista aqui, que é quase uma entrevista de emprego. No final da sua sessão, eu vou falar pra você se eu te contrato ou não. E eu quero saber se você tem um hobby, eu quero saber tudo. Por que eu quero mapear essa pessoa? Pra eu conseguir entender ali quais são os pontos fortes, os pontos fracos, onde que a gente tá deixando a desejar pra gente junto trabalhar nessa melhoria, né? E aí, coisas importantíssimas dessa primeira consulta. Atividade física, você tá fazendo? Não tá fazendo. Então, vamos deixar aqui já um flagzinho que não está na atividade física. Qual foi a última vez que você fez um exame de sangue, vitamina? Você fez um check-up? Faz uns 5 anos. E a pessoa chega falando pra mim, eu estou com depressão, eu não estou sem vontade de nada. Então, a primeira coisa que eu falo, você vai passar por um médico, você vai pegar ali tudo, a gente quer um check-up. Eu preciso saber se essa pessoa está fisicamente ok pra gente ir pro mental. Porque às vezes a pessoa tá lá com uma vitamina D no pé, uma anemia gravíssima, eu tô com meu humor, como, né, a doutora falou, meu humor tá uma anemia, um ferro que nunca viu, o corpo nunca viu um ferro, nunca viu nada. Então, assim, primeira coisa, tá fazendo acompanhamento com o médico, a gente tá sabendo como que tá esse corpo, não sabemos, então vamos fazer isso. Eu faço esse encaminhamento pra gente ter essa noção. Eu voltei, doutora, aqui.
tudo lindo, maravilhoso, tô incrível, saúde tá... Então agora a gente vai partir para o seu, né, o seu mental, vamos entender o que pode ter acontecido, o que está acontecendo. Eu tô com crise, tá? Quando que tá tendo essa crise? Vamos mapear, eu preciso que você anote mesmo. Qual que é o horário? O que você estava pensando? O que você ia fazer? Depois de tudo, de todos os levantamentos possíveis e imagináveis, a gente vai conseguir ter uma visão assim na mesa mesmo de todos os fatores, do que pode estar ocorrendo pra gente começar uma intervenção. E aí também a gente entra na questão de, como neuropsicólogo, a gente faz vários testes. Através dos testes fica muito mais claro todas, né, as vertentes de algum transtorno mais específico, alguma causa mais específica. E aí depois de juntar tudo isso, é aquele momento que eu falo, olha, ou eu consigo fazer uma intervenção aqui na psicoterapia, que eu sei que vai dar resultado, ou em alguns casos já por ser profissional na área, eu falo, olha, o seu caso ele é medicamentoso, por mais que exista esse tabu, a gente precisa já trabalhar na terapia, né? A pessoa, não, mas é porque eu não sou louca. Então já é uma vertente de trabalhar com esse paciente, deixar ele mais suscetível ao tratamento e aí sim fazer o encaminhamento. No caso do paciente que procura psicoterapia e depois da anamnese, é mais fácil, talvez, de você, depois de algum tempo, conduzir ele e indicar para um profissional de psiquiatria. Pode ocorrer resistência ou não, acredito. Isso, né? Na verdade, daí, ele estando dentro do consultório, tudo fica mais fácil. Porque, assim, a primeira barreira ele já quebrou. Porque a psicoterapia, por mais que seja mais leve, existe uma resistência. Ai, mas eu vou lá, ficar 1 hora falando, vou falar o quê pra ela? Nossa, eu vou ficar falando da minha vida. Tem gente que até brinca e fala, eu não faço terapia, porque se eu falar da minha vida pra você, você chora. Tem muita gente, é uma coisa assim, que eu vejo uma resistência incrível. E aí, quando a pessoa começa a perceber que, olha, nossa, mas... sabe por que eu não faço terapia? Porque igualzinho, eu vou pro bar, eu converso com os meus amigos, eu falo lá. E não é errado, é uma delícia você sair com seus amigos, você beber uma cervejinha ali, uma coisa saudável, gente, não vai passar do ponto. E é uma coisa super legal. Só que o seu amigo, você fala assim, eu tô com um problema lá em casa com a minha mulher, olha, aconteceu isso. Tá bom. Ele não tem o estudo, ele não tem o preparo, ele não tem o ouvir correto que vai te direcionar para, né, fazer de uma forma assim que você vai sanar essa dificuldade, que você vai conseguir dar significado para o que está acontecendo na sua vida, de uma forma evitativa que você aprenda com aquilo para você saber lidar. Então eu falo, mas estou com problema. Larga dela. Nossa, porque aí no mundo tá cheio. Então assim, aonde que isso está sendo uma coisa positiva? O amigo, ele vai te ouvir, ele vai te apoiar, ele vai estar ali, mas ele não está preparado, ele não estudou para isso, ele não tem as ferramentas, né, psicoterápicas para isso, ele não tem o conhecimento ali, no caso da psiquiatra, medicamentoso. Então, assim, você vai falar, falar dá um alívio, é gostoso, a gente fala, alivia, mas não vai resolver nada. Você vai chegar em casa, sua mulher vai estar lá, o problema vai estar lá e nada, nenhuma luzinha foi assim, acesa de ideia para você melhorar. Sem contar que ainda tem a questão do julgamento, né? E eu acho que tem muito estigma também, porque a pessoa às vezes tem aquela dor, que é aquilo que às vezes pode ser uma dor muito grande para mim, para as outras pessoas pode não ser nada e vice-versa. Então, acho que também rola essa questão de, poxa, eu vou falar desse problema e a pessoa vai falar que, é frescura ou que não é nada. Você quebrou uma unha, não é nada isso aí. Sim. E às vezes para a pessoa pode ser algo extremamente grande justamente por esse desequilíbrio. Alguns dias atrás, minha cachorrinha, ela morreu. Ela virou uma estrelinha dog. E aí eu aproveitei e falei assim, eu vou fazer uma postagem sobre, porque é uma coisa que acontece. E aí eu postei a quantidade de pessoas que me procuraram no DM, escondidinho, pra falar, olha, eu fiquei chocada que você postou isso, porque quando eu passei, eu falava assim, chorando, que, minha cachorrinha faleceu, a minha cachorrinha morreu, e a pessoa falava assim, pelo amor de Deus, mas era um cachorro, não era um filho. Então, o julgamento que tem, daí os meus pacientes chegando no consultório falando assim, eu vi isso, aconteceu alguma coisa? Você postou um cachorrinho com asinha lá, aconteceu alguma coisa? Eu falei, a minha cachorrinha que era idosa, ela faleceu, e eu tô super bem, porque ela já tinha vivido a vidinha dela, foi uma vidinha incrível, enquanto durou e tudo mais. Só que daí começaram a trazer pra mim, eu nunca tive coragem de te contar isso, mas olha, faz 1 mês que a minha cachorrinha morreu, eu achei que eu podia ser julgada. Então olha como o mundo é cruel, ele é uma crueldade tão grande de julgamento, que as pessoas vão se fechando e até às vezes na psicoterapia elas, será que eu posso falar disso? Ela fala assim, eu queria ter comentado, mas aí passou batido. Falei, não, então vamos conversar, o quanto isso foi importante pra você? Porque, gente, é um cachorrinho, passou ali 15 anos na família, fez parte... Sim. Como que a pessoa não vai se dar o direito de sofrer por isso ou de sentir? Então, assim, são muitos e muitos tabus que a gente precisa quebrar. Na psiquiatria, eu acredito que tem até um pouquinho mais, ali, por conta do medicamento. Sim. Mas as pessoas, até para vir para psicoterapia, elas têm uma dificuldade. Eu ia até colocar, porque às vezes o paciente, eu acho que o processo natural
Né? E a grande maioria dos casos passou pela psicoterapia, aí indica-se para a psiquiatria, embora hoje já esteja muito mais avançada a questão de quebra de tabu, principalmente vivenciando isso lá na SSG durante 23 anos. Hoje a procura realmente pela psiquiatria, e nunca se falou tanto em saúde mental como a gente tem falado né, há tanto tempo. Mas como incentivar o adulto, doutora, que não quer passar por um psicoterapeuta, que já quer buscar ajuda com o psiquiatra, tirar esse estigma de ai, eu vou lá, vou escondido, será que vou ser taxado como louco? Nossa, eu vou beber, vou lá começar meu tratamento, vou ter que parar de beber, o que eu vou falar para os meus amigos, né? Um homem, uma mulher. Então, como a gente incentivar né, esse adulto a procurar ajuda? Sim. Em primeiro lugar, essas campanhas, né, como por exemplo o Setembro Amarelo, são muito importantes justamente por darem luz, né, ao tema e a partir disso as pessoas falam sobre e também se começa a naturalizar o tema. Então é muito comum, né, agora, quando as pessoas começam a falar sobre Setembro Amarelo, muitas também comentam que fazem tratamento, né, seja tratamento psicológico, seja psiquiátrico. Então o primeiro passo para ajudar esse indivíduo, né, para ele não se sentir sozinho, seria as pessoas realmente começarem a se vulnerabilizar e mostrar realmente, né, quem faz tratamento, admitir, olha, eu faço tratamento, né, tá tudo bem. Assim como um paciente hipertenso precisa tomar antihipertensivo para ter uma vida saudável, um paciente com ansiedade toma aquela medicação para conseguir ter qualidade de vida. Então, eu acredito que seria isso. O primeiro passo é naturalizar, mostrar que está tudo bem, né, ter um transtorno psiquiátrico e está tudo bem procurar ajuda. Em um segundo momento, fazer como a gente já citou, né? Por exemplo, um familiar, um amigo, encorajar essa pessoa que quer buscar ajuda, né? Ir com essa pessoa, né? Para se sentir mais seguro em um primeiro momento. E depois garantir que realmente essa pessoa está seguindo no tratamento, né? Porque logo após a consulta tem todas essas outras barreiras, né? Então, por exemplo, às vezes o indivíduo, ele quer fazer o tratamento, mas aí ele tem esse receio mesmo, mas eu vou ficar tomando medicação contínua, né? Se fizer mal, será que eu vou ter que parar de beber? Então, acredito que as pessoas ao redor darem apoio para essa pessoa, né? E estimularem a realmente seguir nessa caminhada. E a partir do momento em que ele começar a melhorar, mostrar, né? Olha, como você tá bem, né? Como tá dando certo, que bom. Para realmente validar e essa pessoa se sentir capaz e perceber a importância daquele tratamento. E no caso dos adolescentes, Marielle, como ensinar as nossas crianças e adolescentes a falarem mais, a conseguirem se expressar de maneira que elas possam trazer ali a questão, o problema em si? A gente está vivendo um momento que é muito mais difícil fazer o adulto falar. As crianças, essa geração que está chegando agora, eles estão tendo um acesso a um mundo que já está com uma melhoria bem ok. Então, assim, a gente teve acesso aos filminhos, divertidamente. Gente, aquele filme ali, para as minhas crianças, né, para as crianças que eu atendo, eu falei assim, foi assim, um presente. Porque às vezes elas chegavam e não conseguiam nomear o que estavam sentindo. Então, a gente vai fazer uma brincadeira, a gente pega fantoche, vamos... isso que você está sentindo é frustração. Você queria muito uma coisa, você não teve e você se frustrou. Mas eu tô muito bravo. Mas não era brava, a criança estava meio triste, era uma frustração, ela estava triste, ela não sabia explicar. Quando ela assistiu no filminho e ela foi entendendo cada personagem, ela foi entendendo cada sentimento, facilitou. Então, assim, as gerações das pessoas um pouquinho mais velhas, vem muito desse tabu de psiquiatra é coisa de doido, porque eu não posso ir lá ficar me abrindo pra qualquer um que ele vai chorar. Agora, essa geração de mães mais novas já tem uma preocupação muito grande de levar o filho no neuropsicólogo, fazer os testes, ver se tem algum transtorno ou não, ver se é uma criança com autismo, se é um TDAH, se tem TOD. Então, assim, já cresceu e disseminou, na verdade, essa informação. Então, hoje, as crianças, os adolescentes, a facilidade de falar sobre os sentimentos, a facilidade de se abrir é muito maior. Então, assim, é muito mais difícil você, por exemplo, chegar uma pessoa mais da terceira idade, por exemplo. Meu Deus, pra conseguir que ela se abra, ela vai contar a história do Arcos da Véia lá. Ela vai contar de que subiu no pé de manga. Agora, fala do sentimento. Como que foi o seu casamento? Como que você se sentia? Não vai falar.
é uma pessoa que a gente fala que tem uma rigidez ali pra falar sobre isso. As crianças e os adolescentes, por incrível que pareça, não tem. Então, assim, ela falando sobre, a gente precisa normalizar que está indo no psiquiatra. Eu tenho pacientes que eu acho uma graça, eles marcam no Instagram e tá pago. Só que como se tivesse ido pra academia, sai do consultório e tá pago. Daí me marca, daí eu falo assim, não, eu vou repostar, óbvio, né? Tem uma questão ali. Mas ele acha o máximo. Eu acabei de sair da minha psicóloga. Eu tava na minha psicóloga. Fulana, hoje não dá, eu tenho minha psicóloga. Então, assim, hoje eles têm uma facilidade muito maior e eles já compreenderam que através da psicoterapia, através do acompanhamento, eles conseguem abrir muitas portas. Então, eu tenho adolescentes que chegam pra mim e falam assim, eu não aguento mais, eu tenho um monte de prova. Aí eu chego na minha casa, além de estudar pra prova, minha mãe quer que eu lave louça. Olha, vamos pegar todo esse sentimento, vamos entender, vamos fazer uma rotina, vamos melhorar isso. E eles conseguem verbalizar de uma forma que é encantadora. E a gente acha que criança, adolescente vai ter mais dificuldade. Hoje, a realidade dentro do consultório não é essa, hoje tá bem diferente. Vou falar uma fofoca aqui de bastidores, né? O pessoal chegou aqui da Ânima, né? Olha, você vê como é que a nossa vida é corrida, que nós vamos entrar agora em tecnologia e como a nossa vida é agitada, né? Aí vai cumprimentando um ou outro. Fernando tá aqui me acompanhando nos bastidores, o Ronaldo sempre acompanha aqui, né? A Maria tá aqui hoje também acompanhando nos bastidores. Fernando, essa Maria, né? Ué, mas a gente já se conheceu. Aonde? Aonde que a gente estava na cabeça, com a cabeça naquele encontro, naquele momento. Eu mesmo não estava na sala quando a maioria estava aqui. Eu achei que por eu ter conversado hoje com a Maiara, com o Ronaldo no grupo que a gente tem, né, de marketing, já cheguei, me toquei coisa, prazer, né? Como a tecnologia, doutora, como nessa rotina da nossa vida agitada pode contribuir para que realmente a gente venha desenvolver transtornos mentais. Bom, então esse é um tema que ultimamente vem sido bastante discutido, né? Tem várias pesquisas na área. Então, existem tanto pesquisas que mostram alterações no neurodesenvolvimento infantil a partir da exposição a telas, mas também existem pesquisas que mostram como a tecnologia está também afetando os adultos. E principalmente em relação aos transtornos ansiosos. Uma pausa para uma informação importante, né? Que o Brasil atualmente é o primeiro país no mundo que mais tem casos de ansiedade. E em relação ao uso excessivo de tecnologias, né, faz com que aumenta a predisposição para os transtornos ansiosos, né, contribui, é mais um fator, justamente pela quantidade de informações que a gente recebe por minuto na tecnologia. Então, antigamente, nós recebíamos muito menos informação. Tudo era muito mais filtrado. Então, para acessar a informação, a gente tinha que ligar a TV, ligar o rádio, tínhamos que ler o jornal, ler um livro, e atualmente não, o tempo todo. Se a gente está sentado, tem uma pausa, abre o celular, nós somos bombardeados. E isso gera muita ansiedade, porque gera muito aquele medo de estar perdendo algo, medo das coisas estarem acontecendo e nós não estarmos acompanhando. E além disso, né, como eu comentei, tem esses estudos que mostram também que tem alterações no neurodesenvolvimento. Então, tem até algumas teorias que mostram que, aparentemente, está tendo uma queda do QI ao longo dos anos. E uma das hipóteses é que o que esteja contribuindo é a exposição à tecnologia. E você falou a respeito a gente falou da tecnologia, né? Hoje, cada vez mais, a gente está ouvindo os áudios na velocidade 1.5, 2, vídeo no YouTube, a gente já coloca ali um ponto tal, e eu sou uma dessas pessoas. Eu não consigo hoje ouvir ali no 1. Eu fico falando, gente, vamos, acelera, bom saber. acelera. Quando eu vou te mandar um áudio, agora eu vou falar assim. Oi, Maiara. Tudo bem? Vai colocar no 2 e vai ficar lento. E o fato da gente acelerar e, assim, querer ouvir o áudio no mais rápido, isso pode também trazer algo pra gente, uma ansiedade, ou de repente pode ser sinal de alguma coisa? Isso é um problema, porque pode gerar, né, em consequência de nós estarmos sempre consumindo, né, conteúdos de maneira muito rápida
Então, por exemplo, até TikTok, né? Existe um tempo, acredito que é 30 segundos o TikTok? Agora aumentou um pouquinho. Você consegue colocar vídeos maiores. Então, assim, o tempo todo nós consumimos conteúdos em um curto período de tempo e uma grande quantidade de conteúdo. E isso é muito ruim para nossa atenção. Então, tem estudos que mostram que não seria o TDAH, né? Porque não seria um transtorno de neurodesenvolvimento nesse caso, e sim algo adquirido. Que a partir dos nossos hábitos, nós estamos reduzindo a nossa capacidade de atenção. E para melhorar isso, seria realmente retornar, né? Então, assim, evitar ouvir no 1.5.2, sempre ouvir realmente na velocidade normal. Evitar ficar assistindo vídeos curtos e rápidos, voltar a ter mais estímulo cognitivo, né? Então, em relação a livros, assistir filmes, conteúdos mais longos. O duro é quando a pessoa manda um podcast, né? Aí você vai ouvir lá 6 minutos de áudio no 1. Meu Deus do céu. Mas daí não tem ansiedade que me conta, gente. E na terapia, essa vida agitada que a gente tem, né? De você ver, Mayara chegou, não estava aqui na sala, já achei que ela estava, daí de repente a gente se toca, cumprimenta, o celular já amanhece grudado com a gente, né? Dorme grudado com a gente estava aqui conversando, que nos finais de semana cada um tem aqui suas regrinhas para se conectar, né? Para não ficar... E na terapia, como lidar com isso hoje, com pacientes cada vez mais conectados ali, né? Eu sou uma que eu ouço, às vezes, no 1.5, mas no YouTube não. No YouTube eu gosto do original, pra não perder nada. Eu demorei tanto pra descobrir que tinha isso, até pra você assistir vídeos na pós, mestrado, não tem lá pra você colocar. Tem. Falei, gente, mas eu não tô entendendo nada. Fica assim, absurdo. Então, assim, é até de treinar. Dentro da psicoterapia é muito complicado várias coisas. Por exemplo, essa questão do imediatismo, porque assim, tudo que a gente falou de colocar o áudio mais rápido, o vídeo mais rápido, porque o TikTok é curtinho, tem que estar... Tudo isso é por quê? Porque a gente quer tudo muito imediato, né? Então isso, assim, as crianças hoje estão, assim, numa coisa imediata que é terrível. Por exemplo, na minha época, eu sou jovem, né? Mas na minha época, se eu queria assistir um desenho específico, Luluzinha, que é o meu preferido, eu queria assistir Luluzinha... Tinha que esperar tinha que esperar o quê? Era 9 horas da noite? Meu bem, você vai dormir, amanhã vai começar na TV, tal horário, e vai passar Luluzinha. Eu tinha que esperar. Hoje em dia, eu quero assistir tablet, eu quero tá. Então, assim, o imediatismo, ele tá natural, ele tá, assim, uma coisa extremamente normalizada. E isso, pras crianças que vêm pra terapia, é muito complicado. Na clínica, eu tenho zilhares de jogos de tabuleiro. As crianças chegam hoje e elas não têm noção do que é um jogo de dama. E eu fico assim, gente, mas é dama. Dama é a coisa assim, o mais básico dos joguinhos, elas não sabem, elas não têm. Dominó. Não sabe, nunca viu. Eu tenho biblioteca, aquele de jogar assim, sabe, das antigas. As crianças chegam lá e, nossa, parece um dinossauro. Ou seja, elas passam tanto tempo em tela, né? Tanto tempo consumindo o imediatismo de outras coisas que elas não têm. Óbvio, assim, várias das experiências que nós ali, com pouca coisa mais de idade que ela, a gente tem. Então, assim, dentro da psicoterapia, a pessoa tá ali conversando comigo, você vê que ela tá assim no telefone. Ela tá assim no telefone, ela tá assim no relógio. Daí eu falo, olha, a sua sessão vai acabar quando eu terminar a sua sessão. Vamos conversar. Volta aqui, vamos viver o aqui e agora. Que a pessoa fica assim, então, doutor, você quer... Fala assim, desculpa, você tem compromisso? O que tá acontecendo? Porque eu que tenho que me preocupar com o horário aqui. Eu que sou profissional aqui, ainda faço uma brincadeira. Mas as pessoas estão nisso, nessa angústia o tempo todo de querer e tudo. Por quê? Porque é muito fácil. E outra, faz o conteúdo no marketing. Você tem que fazer o conteúdo já ter um pico e já cair em 30 segundos. Você tem que encaixar ali. Eu fui gravar um vídeo, daí, não, mas tá longo demais. Falei, gente, mas é 1 minuto e 20 segundos, como que tá longo? Não, você tem que encurtar, porque as pessoas, elas vão passar. Elas não vão assistir. É um caminho sem volta? Eu acredito muito, eu tenho a esperança da volta. Eu quero acreditar muito. Não é um caminho sem volta, mas é um caminho árduo. Porque você ser imediatista é muito fácil. Tô com fome. Chega na tua casa a comida. É tudo muito fácil. Quando eu quero deixar de ser assim e voltar... É aquele momento que a sua criança vai estar querendo ali atenção, você não vai dar tela. O que você vai fazer? Você vai sentar no chão, você vai brincar, é tempo de qualidade, é se reinventar e desinventar, inventar novamente, é uma coisa louca. Só que demanda o quê? De tempo, demanda de principalmente paciência. Hoje a gente vê que as mães assim não têm paciência. Eu vou colocar meu filho pra cozinhar comigo. Filho, corta a banana. O filho tá lá assim, ó. A mãe olha e fala, não, pelo amor de Deus, daqui. Coloca lá no... Não, a criança ela tem que aprender. Filho, quebra o ovo.
É lógico que a gente vai fazer uma coisa, a gente vai fazer muito mais rápido. Olha a nossa idade, olha a nossa experiência. A gente acaba não deixando as crianças participarem disso, porque a gente quer fazer tudo mais rápido. A gente sabe que faz muito mais rápido. Então, assim, a palavra-chave, tem como voltar? Tem como voltar. Tem como a gente salvar isso? Tem. E a palavra é paciência. Ai, olha, eu acho que seria excelente, porque de um lado a gente tem que normalizar a questão do tratamento psiquiátrico, né? A gente tem que normalizar não ser tão imediatista, né? Sim. E fazer realmente, eu acho que é muito importante essa questão de o processo ali do pai, do filho, né? Da mãe, do irmão, da tia, do sobrinho, de você também do adulto se conscientizar que ele tem que fazer o papel, principalmente quem é mais ansioso, de falar assim, não, deixa eu respirar e suportar o processo dele de picar essa banana devagarzinho, né? E, doutora, você falou no começo da entrevista a respeito da consulta, né, psiquiátrica que envolve a anamnese do paciente, né? E toda essa rotina que a gente vai, tecnológica, exposição. Mas a doutora falou um passo importante. Eu vou falar de atividade física que ele tem que fazer. E a alimentação? Como é que fica nesse caso, né? Isso ajuda o paciente? Sim, com certeza. A alimentação é sempre um tópico muito importante. Primeiro, né, eu sempre pergunto em relação aos hábitos alimentares, porque existem muitos transtornos psiquiátricos que estão associados a questões alimentares. Então, por exemplo, um paciente com ansiedade, ele pode ter períodos em que ele come mais. E, além disso, existem, propriamente dito, né, os transtornos alimentares. Então, inicialmente, eu sempre pergunto de modo a rastrear se existe algo patológico ali. E, em um segundo momento, eu também aproveito a oportunidade para orientar em relação a hábitos de vida saudáveis. Porque também existem vários estudos que mostram, né, que uma alimentação balanceada, a mais estudada é a alimentação do Mediterrâneo, né? Que tem bastante oleaginosas, peixes, bastante grãos integrais. Então, uma alimentação desse tipo, ela tende a ser anti-inflamatória e ela tende, inclusive, a proteger contra transtornos psiquiátricos. Então, a longo prazo, esse paciente, além de fazer, né, o tratamento medicamentoso, além de fazer a psicoterapia, ele também mudar os hábitos alimentares é extremamente importante para garantir a longo prazo o bem-estar e garantir que ele não tenha recidiva do transtorno. Então, é importante a gente sair, então, fugir do fast food, né? Com certeza. Vamos cozinhar mais, descascar mais e desembalar menos, né? Desembalar menos. Sim. Marielle, como a gente pode definir? Porque às vezes a gente se sente cansado, desanimado, né? Pode ser aí um período, trabalhei demais hoje, tive prova, tive isso, tive aquilo. Como diferenciar aí um cansaço, de repente uma tristeza sobre algum fato, de um sentimento que realmente está causando dor no paciente? Eu sempre brinco com os meus pacientes que pode durar um dia, uma semana não, né? Vamos analisar. Obviamente que assim a gente fala mais na brincadeira. Mas, por exemplo, eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Tá, por que você tá triste? Tem algo pontual? Tem uma motivação? Tem uma motivação. Estou desempregada, fui chamada, fui desligada da empresa. Tá tudo bem, você está com um sentimento genuíno. Eu tô muito triste. Mas por que você tá muito triste? Não sei, eu tô... Sabe, uma coisa aqui dentro, eu tô triste. A pessoa não consegue nem nomear o que é. Então, a gente precisa buscar o que pode estar acontecendo. E aí, a gente percebe que não é uma sensação do tipo... acordei assim, hoje passou. Pode ser alguma questão hormonal, TPM, não acordei legal hoje. Amanhã eu acordei, então tá tudo bem, altos e baixos da vida, é isso aí. Agora a pessoa tem uma condição que é persistente. Ela acorda um dia, não tô muito bem, ela acorda um dia, não melhorei nada, ela não tem vontade, e aí ela começa, é exatamente assim, a vida parece que vai perdendo cor. Vamos pra academia! Foi o mês todo. Não tô afim hoje não. E aí amanhã ela também não tá. Ela que estava super preocupada com a alimentação, ela para de ver graça. Ela já não tem motivação. Tudo vai perdendo a cor e tudo vai perdendo o tom, assim, que ela vai, sabe, assim, parando. E aí, quando a gente sabe que é um momento preocupante, é quando a gente começa a ver que a vida em si, ela realmente está tendo dificuldades no trabalho. Daí aquela pessoa que, mas, nossa, antes de ir pro trabalho eu choro no caminho, eu não quero ir. Será que é um borderline? O que será que é? Eu não era assim, agora eu tô assim. Então, vamos analisar. E a pessoa, ela começa a perceber que ela vai parando determinadas áreas da vida dela e vai tendo uma influência pesada. Então, assim, hoje não acordei bem. Eu tomo um suco, lavo uma louça, agora eu já tô legal. Isso é o normal, a vida adulta é assim, porque a nossa vida é um caos, é uma correria. Então, assim, ninguém tá 100% o tempo todo. Porém, se a gente percebe que não estar bem
tá persistindo, não tem um motivo aparente, aí sim é um momento da gente, opa, alerta, vamos procurar ajuda, vamos tentar identificar junto o que tá acontecendo, e aí sim a gente vai passar por um tratamento. Como que é o conselho mesmo? Pode durar? É um dia sim, uma semana nunca. Um dia sim, uma semana nunca. E você falou alguma coisa bem importante, falar, será que eu tô com borderline? Será que de repente eu tô com burnout, né? Como fugir? Aí é bem, agora para cada uma dentro da sua área, do diagnóstico online. Esse diagnóstico online, ele é terrível, meu Deus do céu. E as pessoas chegam, e eu não tô nem brincando, caia aberta, tá? Ô, doutora, olha aqui. Não, porque, ó, eu tô com burnout, e aqui, ansiedade generalizada também, porque eu contei minha história pra Yaya. Eu falei, meu Deus, o problema é tão grande com a inteligência artificial que eu não sei se vocês já fizeram o teste, não façam, mas eu faço. Né? Agora eu vou falar, mas todo mundo fazer. Não faço. Não faço. Você busca a terapia online ali com a Iazinha, tá? Daí você conta tudo que tá acontecendo, e você fala assim, olha, minha vida tá muito sofrida, ela vai te dar dicas, olha, exercício físico, alimentação, nananana. E em seguida você pergunta assim, quero pular de uma ponte, qual é a ponte mais alta que nós temos? Pois não, as pontes mais altas são tal. Ela não tem aquela questão de entender o que tá acontecendo, e fala assim, opa, não, melhor você... No final de tudo, ela fala, olha, procura um profissional, eu não estou dando um laudo, hein, mas olha, né, tá aqui um exemplo do laudo, nananã, mas eu não posso te dar um laudo. Só que ela dá algumas referências, ela dá algumas respostas que são assustadoras. Então, assim... A importância de fugir desses diagnósticos e chegar na clínica e fazer todo o acompanhamento, primeiro, assim como a psiquiatra comentou, não é em uma sessão ali com uma anamnese que ela vai... Não, são várias, é uma quantidade enorme. Então, assim, eu preciso de um laudo neuropsicológico. São no mínimo 10 sessões. E eu falo, olha, são no mínimo 10 sessões. Cada sessão dura 1 hora. E tem muitos pacientes que em 10 sessões eu não consigo finalizar o laudo. Eu falo, olha, a gente vai ter que estender um pouquinho esse tratamento. E, meu Deus, não, o valor não muda, gente. Fica tranquilo, não vamos pesar no bolso. Mas eu preciso de mais tempo com você, porque tem muitas coisas ainda que tem que ser... E assim, os testes, eles são muito específicos, então a gente vai entender o seu cognitivo, o seu comportamento, sua memória, a gente vai fazer assim, vamos fazer um mapeamento seu. E aí você quer que esse mapeamento seja em 30 minutos numa IA? Não dá, é muito complexo, é muita resposta, envolve muita, sabe assim, teoria da sua vida, uma coisa que só você vai poder trazer. Então assim, temos que fugir. Faça um teste, será que é burnout? Clique, daí você vai lá e vai clicando em três perguntas. Você não quer ir trabalhar? Não quero? Quem quer trabalhar? Gente, eu não acordo todo dia de manhã assim, falando, meu Deus do céu, tudo que eu quero na minha vida é ser assalariada, ninguém quer. Então assim, eu quero ir trabalhar, quero. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Hoje eu estou na área que eu gosto, eu tenho um prazer. Mas uma pessoa que tá ali porque precisa do dinheiro, uma pessoa que tá ali, ela não vai levantar feliz pra trabalhar. Nossa, que delícia. Vou pegar 4 ônibus agora e vou demorar 2 horas e meia para chegar no meu trabalho. Yes! Não! Então assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque tudo virou um transtorno, um burnout, e nem tudo é. Mas daí você falando assim também, você está descaracterizando quem tem de verdade de modo nenhum. Eu estou dizendo que para ter este diagnóstico, passe por um profissional, faça o caminho correto, não o caminho do imediatismo. Sim. Porque, mas fulana falou que faz, então fuja de fulana. Ela falou que faz o seu diagnóstico em uma sessão, não tá certo, a gente precisa que todos os passos sejam seguidos. É nessas 10 sessões que eu vou perceber se esse paciente meu chega no horário, se ele não chega, se ele falta muito, se ele dá desculpa. Só nisso aí, pega a dica, hein? Só nisso, de chegar atrasado. Nós, quanto psicólogos, quanto profissionais, a gente vai entendendo já o tipo de pessoa, como que o indivíduo se vê no mundo, como que ele se porta, tudo isso faz parte. A pessoa acha que ela está na psicoterapia a partir do momento que ela senta, e não é. A partir do, oi, tudo bem, me chamo Marielle, quero marcar uma sessão. Você já está trazendo algumas informações. Doutora, oi, ué, doutora. Eu já falo, gente, mas que ansiedade. Daí eu explico, olha, me desculpe pela demora, mas eu estou em atendimento. E assim como quando eu estiver te atendendo, eu vou estar atendendo só você, com os outros também assim, eu não respondo. Então, assim, tem algumas características que a gente vai percebendo. De desespero, de ansiedade. Então, eu falo, olha, calma, tô junto com você, mas olha, vamos adaptando isso aqui. Então, tudo faz parte. E no seu consultório, doutora Luísa, recebe pacientes que já vêm com o diagnóstico pronto? Bastante. Assim, em um primeiro momento, né, que bom que esse paciente estava interessado em saber o que tinha, né, porque ele chegou até a mim, então eu valido inicialmente, mas tem vários pacientes. Mas assim, eu daí sempre pergunto, né, o porquê que ele acha aquilo, né, o que foi que ele leu, que pra ele fez sentido, que parecia que era o transtorno. E a partir disso eu consigo ir explicando pro paciente, né, a partir dos dados que eu coletei durante a anamnese,
e direciono, olha, realmente, não tá aparecendo muito. E assim, até hoje não teve nenhum paciente que ficou com o diagnóstico online. Eles geralmente compreendem bem. Ela rasga o diagnóstico dele. Vou fazer um certo aqui, tá certo. Sim. A gente está falando aqui da ajuda especializada, né? De uma psiquiatra, um psicólogo. Mas como eu e a Maiara, né? Que até somos bons ouvintes, mas como a gente pode chegar a perceber uma pessoa que esteja em sofrimento e oferecer ajuda, né? Da parte de vocês, cada um podendo dar aí uma dicasinha pra gente. Como eu posso oferecer ajuda para alguém que está tendo uma crise de ansiedade, para alguém que eu percebi que mudou o comportamento, Marielle? Eu acho que a palavra aí, nesse caso, já muda pra empatia. É você conseguir se colocar no outro, dentro do que o outro tá vivendo. Porque assim, eu sou empática a você, mas minha vida é totalmente outra, eu tenho um chofer. Não, é na sua realidade. Então assim, nossa, a pessoa que trabalha aqui comigo, ela sempre tão alegre, tão cheia de vida. Não, tá tão, né? Oi, amiga, e aí, tá tudo bem? Nossa, tô sentindo você tão pra baixo. O que aconteceu? Cadê a energia? É dar aquele momento pra que ela se sinta à vontade, caso ela queira conversar, você mostrar pra ela que você é o ombro amigo que está ali, e percebendo que é algo sério, percebendo que foge ali da amizade, que às vezes fala, sabe o que é? Comprei uma samambaia, nossa, deixei ela morrer, esqueci de pôr água, tô triste. Tá, tudo bem, a gente consegue lidar com isso aqui. Amiga, mas é assim mesmo. Nossa, eu já matei um monte de planta. Agora, se é uma coisa mais séria, que você vê que foge ali do âmbito amiga, que foge... Aí você fala, nossa, olha só, eu tenho pra te indicar. Você já viu o podcast desse pessoal aqui, ó, da SSG? Nossa, veio um pessoal tão legal, eles falaram sobre isso lá. Você não quer assistir? Então, você começa a dar ferramentas. Se você assistiu um filme, se você escutou uma música que fala sobre motivação, sobre melhor, encaminha pra essa pessoa. Então, assim, mas você tá ficando doida, você precisa... Menina, você precisa de psiquiatra? Nunca assim. Sempre com muito carinho, com muito apoio, fazendo daquilo uma coisa assim, uma forma muito natural. Faz a pessoa também enxergando. Eu tô com um problema em casa, porque o meu marido... Daí você vai lá e surta com ela, mas também seu marido... Ela nunca mais vai pedir sua ajuda, ela nunca mais vai deixar você saber que ela tá precisando. Então, assim, tem que ter empatia, tem que ter cuidado, calma. É uma amiga, conversa com ela, fala, amiga, mas eu tô preocupada com você. Olha no olhinho dela ali, pega na mão e fala, tô preocupada com você. Tá acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Não sendo dinheiro? Eu posso te ajudar de alguma forma? A gente brinca com isso, mas é muito real. Se a gente conseguir tocar o outro, né? Como um ser humano conversando com o outro, a gente consegue sanar muitos dos problemas. A gente consegue evitar muitas das questões. Então, assim, muita gente, tem vários estudos que falam assim, ele fez uma carta ali quando ele se despediu, que ele queria cometer o suicídio, às vezes não consegue e tal. E na carta ele falava, tudo que eu queria era ser ouvido, queria ter sido visto e eu não fui. Então, assim, o quanto é importante nós, como seres humanos, né? Prestar um pouquinho atenção, sabe? Telinha do celular, abaixar a tela e olhar. Perceber. Eu nem percebi. Nossa, você viu o que aconteceu com o fulano? Nossa, nem sabia, menina. Que coisa, né? Que fatalidade. Ele estava ali o tempo todo. Às vezes a gente passa batido, a gente não presta atenção nos sinais que o outro dá. E tem os sinais. É uma melancolia, é um momento de tristeza, é uma energia baixa, é algumas frases que a pessoa fala, que, não sei porque eu tô aqui, nossa, parece que eu tô aqui, eu atrapalho todo mundo, derrubei o copo, nossa, mas eu não faço nada certo. Então você já vê ali nas palavras da pessoa que existe uma crença, que a gente chama de crença limitante, que já tá limitando ela até na busca por ajuda, na melhora, porque dela vai se colocando para baixo. Então, assim, você visualizou? Chama essa pessoa, conversa com ela com muito carinho, com muito amor, oferece o apoio. Mas eu não quero ir lá no psiquiatra. Eu vou com você. Não, eu conheço uma psiquiatra ótima. Eu vi na SSG lá no podcast. Nossa, maravilhosa. Eu vou lá com você. Vamos marcar? Eu ligo na SSG. Vamos pegar uma guia? Vamos. E você vai ser o quê? A pessoa que vai motivar, vai pegar na mão e falar, tô com você. E isso que é muito importante, ter esse apoio. Entendi. E da sua parte, doutora, como a gente poder chegar num ponto, né, tão sensível, né? É como a Marielle falou, não dá pra chegar assim, nossa, Maiara, acho que você tá precisando de psiquiatra, hein? Você tá ouvindo a velocidade. Não tô, não. Louca é você fala, eu tô normal. Já tô medicando. Né? Mas como a gente poder ajudar e chegar nesse ponto tão sensível, né? Principalmente para um paciente que ele começou o tratamento, mas a gente viu ali que ele tá tendo uma recaída, que ele tá querendo desistir do tratamento, porque as pessoas entendem, né? Pelo menos assim, nesses vários anos trabalhando na área da saúde, que o medicamento, né, o psiquiatra, o terapeuta, eles vão fazer milagre em 10 dias, você já tem que estar bom. Sendo que às vezes é um problema tão crônico que vão levar meses, anos, muitas vezes, para serem sanados, né? Como a gente apoiar essa pessoa que está em tratamento, né? Não deixar ela cair, né,
deixar ela desanimada, né? Sim. Bom, então, inicialmente, nós sabemos que é um processo, né, como você comentou. Então, realmente, não vai ser depois de uma semana fazendo o tratamento que essa pessoa vai melhorar. Então, inicialmente, o importante é acolher realmente, né, esse colega, esse amigo, mostrar que tá ali, né, para ajudar, oferecer ajuda quando for necessário. Até, por exemplo, você tinha citado quando tiver uma crise de ansiedade, né? Então, por exemplo, quando tiver uma crise, perguntar, você quer que eu te ajude, quer que eu te leve no pronto-socorro? Ou se a pessoa já tem uma medicação para crise, ajudá-la, né, a conseguir a medicação ali. E realmente, assim, mostrar que está ali para ajudá-la e para acompanhá-la. Então, se for necessário, né, se oferecer para levar na consulta, realmente perguntar como que estão indo as coisas, né, como que está sendo o tratamento, se está dando tudo certo. E em alguns casos, quando esse amigo percebe que o caso já está mais delicado, uma coisa que eu sempre oriento é até contactar familiares mesmo. Então, por exemplo, se percebeu ali que o paciente estava um pouco desacreditado e parou com a medicação, entrar em contato com o familiar. Já aconteceu até de amigos de paciente entrarem em contato comigo em situações como essa. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes o paciente ele está tão mal, tão deprimido, que ele se coloca em situações de risco e não percebe, né? Então, ter alguém que o ajude nesse processo é de suma importância. Não só a família, os amigos, né? Sim, uma rede de apoio, né? Independente de quem seja. De quem esteja. Eu não sei, acho que a gente tem um tempinho ainda, né, João? Tem mais um tempinho? Queria falar para as duas durante esse bate-papo que vem, óbvio que é um tema muito sensível, mas como a família, Marielle, ela tem que agir com uma pessoa que tentou, graças a Deus não conseguiu, está viva, como esse familiar, esse amigo, ele tem que se portar diante de uma pessoa que tentou e por, né, uma sorte ali, um livramento, não conseguiu, ela apenas se feriu. Como daí ficar em cima? A família tem que ficar em cima, a família tem que ficar de olho, os amigos... Esse é um momento, assim, super delicado. É muito delicado e, assim, é muito individual também do que foi para cada um e do que essa tentativa representou para os familiares, né? Mas, assim, tem que ficar em cima, não assim a ponto de sufocar alguém, de falar, nossa, puxa vida, pena que eu não consegui, porque viver assim tá pior. Então, assim, a gente precisa, assim, ter algumas cautelas, algumas observações, principalmente na questão do apoio de a pessoa que, né, já fez essa tentativa, ela precisa sim estar sendo acompanhada, ela precisa estar na terapia, ela precisa estar medicada, ela precisa ter todo esse apoio, e a família em si não pode, nesse momento, ficar jogando as coisas na cara, que daí é muito comum. Nossa, mas eu te dou de tudo, e você faz um negócio desse. Mas... E normalmente acontece, por quê? Porque a mãe, o familiar em si, ele se frustra com aquilo, fala, meu Deus do céu, meu filho, né? Ele tentou algo dessa magnitude, ele não tá me valorizando, meu Deus, mas se ele tá fazendo... Filho, você tem noção? Eu sou sua mãe, eu te criei. Então, assim, além de tudo, você ainda traz um turbilhão de culpa. De, porque você faz... E você não me orgulha mesmo em nada. Então, assim, você piora aquela situação. A gente precisa olhar com um olhar de amor mesmo. De falar assim, olha, essa pessoa, ela está doente. Ela precisa de cuidado. Eu não consigo. Eu não tô... Essa família, em primeiro momento, ela também precisa estar sendo assistida. Porque é muito pesado. Então, é uma família que tem que procurar ajuda psicológica, sim. Para ela conseguir entender o que está acontecendo. Para que ela consiga falar com essa pessoa. Seja, né, qual for o âmbito ali do familiar em si, mas que ela consiga ter ferramentas para que ela se fortaleça e possa ajudar. Porque depois que isso acontece numa família, ela se desestrutura. Então, assim, é uma situação muito delicada, mas o que a mãe pode fazer, o que o familiar pode fazer? Ser apoio, se mostrar ali, se mostrar, eu não tô muito legal hoje, hoje eu não posso, tá? Eu tô saindo, não, já teve um indício muito grande daquilo. Fala, você não tá muito bem, vamos fazer o seguinte, eu tenho que sair agora, mas vamos comigo? Traz essa pessoa pra perto, proponha estar ali com ela, mostrar, viver momentos juntos, modificar algumas coisas. Muitas vezes o que a gente vê é, a pessoa chega pra mim e fala, pra mim, ir, não ir, morrer, não morrer, pra mim não fez diferença. Porque, eu falei que eu não tava bem, eu verbalizei, falei, mãe, eu não tô bem. E ela falou, mas agora eu não posso, que eu tô atrasada. Ou seja, eu tô sendo um fardo. Então, a gente precisa mostrar pra essa pessoa que a vida dela importa sim, que a gente, né, tá ali por ela sim. Óbvio, a gente vive num caos, a vida adulta é corrida, mas existem determinantes ali que a gente precisa dar uma flexibilizada, entender a dor do outro e entender também que
Nós não temos como gerir e ser responsável por todas as escolhas que o outro faz. O que a gente pode fazer é dar ferramentas e dar apoio e dar ajuda. Agora, a decisão, o passo, é a pessoa que vai ter que fazer. Por isso que é tão importante pegar na mão, sim, levar para o psiquiatra, sim. É importante ser apoio, mas entender que eu tenho as minhas limitações quanto pessoa. Se eu não consigo te ajudar em determinadas coisas, é porque a escolha é sua também. Então, a gente precisa, porque senão acontece alguma coisa, acontece uma tentativa, eu me culpo, eu paro a minha vida e eu entro até numa depressão por conta daquilo. E não é assim. A gente precisa entender que cada um é cada um tem uma história, tem um histórico. Mas o mais importante, tá acontecendo, Mari, como eles precisam lidar? Eles precisam lidar, a chavinha ali é a chavinha da compreensão, a chavinha do amor e da paciência, porque senão a pessoa vai surtar. Eu imagino, não quero saber que um familiar meu tá passando por isso. Só que ao mesmo tempo eu preciso respirar e falar, olha, se ele chegou a esse ponto, teve motivos, eu preciso entender, eu preciso conseguir ver quais as ferramentas que eu tenho hoje para auxiliar, para ajudar e fazer assim, o mais certo é fazer com que essa pessoa se mantenha assim no tratamento. Tem alguma ferramenta na parte de psiquiatria, doutora, para a gente poder, para a família, ficar atento, os amigos, né? Nesses casos, né, em que teve tentativa prévia de suicídio, a gente sempre considera que ainda existe um risco de um novo suicídio. Então, primeiramente, o que a gente sempre orienta para os familiares é: as medicações não poderão ser administradas pelo próprio paciente. Então, sempre um familiar ou um amigo, ele se responsabiliza por cuidar das medicações e dar nos respectivos horários para o paciente, né? E outra coisa também que a gente sempre pede para daí eles ficarem de olho em objetos pérfuro-cortantes. E nunca deixar esse paciente sozinho. Então, a orientação é vigilância 24 horas. E assim, essa vigilância seria ter uma companhia, né? Alguém que esteja sempre ali por perto. Então, esse paciente não pode, por exemplo, se trancar no quarto e ficar sozinho. Ele sempre tem que estar à vista dos familiares e amigos, né? E conforme o psiquiatra for avaliando que o risco de suicídio está reduzindo, aí a gente pode já voltar, né, a dar ao paciente a responsabilidade de cuidar do próprio tratamento. Aí ele pode ficar sozinho, mas tudo isso é a partir de uma reavaliação, quando a gente percebe que realmente esse paciente já não tem mais ideação ou pensamentos de morte. Ou seja, acho que o amor, a base, o compromisso ali, a empatia, ela realmente faz parte de todo o processo, né? A gente está chegando ao fim. Eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final aí para quem está em casa assistindo a gente. A gente já falou muito que a sua vida vale muito, tem importância, né? Tem valor. E por mais difícil que esteja sendo, como disse a Marielle, ninguém acorda felizão, né, Marielle? Né? Tem muita barreira aí na vida pra gente ser feliz o tempo todo. A gente precisa dar o nosso melhor, sabendo que até o nosso melhor não vai chegar no 100%. Às vezes ele tem dia que eu tô 90, tem dia que eu tô 80. Então, assim, a gente tem que também saber olhar pra gente com esse carinho todo aí. Doutora, deixa suas redes sociais pra quem tá seguindo a gente. Sim. Pode deixar uma mensagem também. Bom, então, em relação à mensagem, né? Algo que é de suma importância é falar sobre saúde mental e realmente acolher as pessoas próximas que estejam passando por alguma questão de saúde mental. Ou então, né, quando você perceber que algum familiar, algum colega tá diferente, tá mais quieto, teve alguma mudança de comportamento, realmente acolher essa pessoa, perguntar o que tá acontecendo, né, oferecer ajuda. E também, assim, nunca ridicularizar, né, no geral, questões de saúde mental. Que uma coisa comum, ultimamente, nas redes sociais é, por exemplo, os memes em relação ao CAPS, né? Eu vi isso. E isso, na verdade, desencoraja as pessoas a procurarem tratamento, porque o CAPS é uma porta de entrada, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma consulta. E a partir de um momento em que tem memes, né, em relação ao CAPS, em que ele é ridicularizado, a gente acaba desencorajando essas pessoas. Então, realmente, tratar o tema de saúde mental com empatia, com delicadeza, né? E sempre acolher as pessoas que estão precisando de ajuda. E as minhas redes sociais é @doutora.luiza.psiquiatra. Luiza com S, né, doutora? Com S, Marielle, suas considerações finais? As minhas considerações finais sempre puxam sardinha pro nosso lado, né? Hoje é tão fácil a gente conseguir esse acesso. E às vezes a gente fica, né, procrastinando, pensando, mas eu não sou doida. Então, assim, vamos fazer um compromisso, né? Quem tá em casa, fazer um compromisso com você mesma.
Entre em contato com a CSG, pede pra eles lá a listinha, tem vários profissionais, não tô nem dizendo só, né, os nossos nomes, mas tem vários profissionais lá. Eu sempre falo isso, é uma tecla que eu bato muito na psicologia, que é, eu fui psicólogo um dia, não gostei. Se você não gostou de um, tá tudo bem, existem profissionais e profissionais, dê chance, busque outro. Você vai encontrar um psi pra chamar de seu, você vai encontrar o que você vai colocar lá, tá pago, terapia tá em dia, mas assim, não deixe de procurar ajuda, é muito importante, é muito importante. A gente fala tanto das cores, mas o Setembro Amarelo, ele é muito importante nesse sentido. Se você conseguiu se sentir assim um pouquinho de conhecimento que você recebeu, passa esse link pra alguém, compartilha com mais pessoas, porque quanto mais é falado, melhor é, porque daí quanto mais acesso a gente tem, menor fica esse tabu, a gente vai quebrando, vai destruindo esse tabu e as pessoas vão cuidando sim. Então hoje a gente tem uma preocupação muito grande com o corpo, a gente vai pra academia e o nosso mental, ele merece o mesmo cuidado, se não muito mais, porque sem a nossa mente, o corpo realmente ele não funciona. Então assim, priorize vocês, procure ajuda e a gente tá sempre à disposição, né? CSG tem precinhos, incríveis, entre em contato com eles, pega a lista, procure os profissionais que vale muito a pena. E a minha rede social, o Instagram é @marielle.psi e o Marielle é MARYELLE, pra dar trabalho, porque eu não quero nada fácil não, tem que ser difícil. Você tem alguma consideração final, Mayara? Não muitas coisas a se falar, mas que tudo na vida a gente dá um jeito. Emprego ruim, o relacionamento não tá indo bem. Agora, a única coisa que a gente não dá jeito é quando a vida acaba. Então, não pode deixar chegar nesse momento. Muito obrigada, viu? Foi um prazer, adorei. Acho que sempre é muito bom falar sobre saúde mental. E a gente espera que você aí de casa, quem está assistindo a gente, seja no trabalho, na hora do intervalo, seja aí no seu momento de folga, no final de semana, seja maratonando os vídeos da SSG, né? Que tem bastantes vídeos. Obrigada por ter ficado até aqui. Como disse a Marielle, compartilha, gente, compartilha porque é importante a gente falar muito e iremos falar muito ainda sobre saúde mental. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.